Qual é o significado da serpente em Gênesis 3 e o que ela representa? Depois da vinheta, eu quero responder para você esta pergunta. Aguarda um pouco aí. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal Ministério Ricardo Santos. Continuando uma série de vídeos que estamos fazendo sobre os primeiros capítulos do livro de Gênesis. No vídeo anterior, eu iniciei falando um pouco da estrutura e de alguns pontos importantes para a compreensão do capítulo 3 do livro de Gênesis, que relata, que descreve a queda da raça humana, que, como havia dito no finalzinho do vídeo, iria falar hoje sobre a serpente e a sua representação. Então, hoje, quero falar especificamente sobre este ser, este animal que é introduzido no Jardim do Éden, que aparece ali na narrativa. É claro que ele já está lá, faz parte do jardim. Este animal, assim como os outros, foi criado por Deus. Mas vamos entender alguns pontos e o que representa a serpente com base na etimologia da palavra e também em alguns elementos necessários para entendermos aí o que veio a ser a participação da serpente ali no Jardim do Éden, especificamente na narrativa da queda da raça humana. Se vamos então entender Gênesis 3 como um documento antigo, precisamos ler o texto em termos antigos. O que quero dizer com isso é que não podemos chegar imediatamente, com base somente em Gênesis, à conclusão de que a serpente está associada a Satanás, pois não há indicação nos textos antigos, bem como no próprio texto de Gênesis, que ela tenha sido identificada com o grande inimigo da igreja e do povo de Deus, bem como o inimigo de Deus, Satanás. Então, antes de considerarmos algumas implicações da interpretação bíblica, devemos entender os termos que aparecem ali no texto. Então, olha só que interessante. O termo para serpente é simplesmente narash, palavra hebraica que aparece 31 vezes no Antigo Testamento. Possivelmente, existe uma conexão entre narash e negroshet. Narash é serpente ou cobra e negroshet, bronze. Por quê, Ricardo? Se observarmos a narrativa bíblica em Números, capítulo de número 21, versículo 9, lemos que Moisés fez uma serpente de bronze, narash negroshet em hebraico, que mais tarde, a tradição religiosa vai se referir como Nehushtan ou Nehushtan, que vai aparecer em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Nehushtan, em hebraico, é Nehushtan no livro de Reis. Essa conexão com bronze sugere uma aparência brilhante e luminosa, o que prenderia, assim, a atenção de Eva para iniciar o diálogo com a serpente. E aí também eu faço uma ressalva do grande cuidado que temos que ter com os símbolos na Bíblia,
para não pegarmos um símbolo, uma significação, uma representação deste símbolo em um determinado texto e aplicarmos em todos os textos. Por exemplo, Nehushtan, que aparece em Números 21, 9, que era um símbolo do julgamento de Deus, do juízo de Deus sobre o povo ali no deserto, eu não posso simplesmente dizer que aquela serpente também é Satanás. Então, muito cuidado sempre que for interpretar um texto e os símbolos que aparecem ali, porque cada autor ou em determinado evento aquele símbolo pode ter outro significado. Aliás, o símbolo ele tem várias significações que vai determinar e diferir em suas várias aplicações. O símbolo é rico e possui uma gama de variedades de significados, dependendo do contexto e de onde é usado. Então, voltando ao texto, em vez de dar o nome dessa serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 1, fornece duas outras informações. Ela diz-nos algo sobre o caráter e sobre a origem da serpente. Em primeiro lugar, seu caráter. A serpente é definida como a mais astuta, em hebraico Arum, criatura do campo. Há uma semelhança entre as palavras Arum, astuta, e Arumim, nudez. A palavra para nu ou nudez, que aparece em Gênesis capítulo 2, ao se referir em Adão e Eva em seu estado de inocência, é uma relação, ela faz uma ponte, o capítulo 2 com o capítulo 3. Se Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha, a serpente vem, Arum, astuta, e o significado de Arum tem justamente esse poder de prudência, de astúcia e de inteligência. Ela vem e destrói esta relação de inocência do homem para com Deus. Tanto é que você vai observar no texto que eles, após a queda, a transgressão, eles vão sentir vergonha. Então, Arum não aparece em nenhum outro lugar em Gênesis, só aparece nos primeiros capítulos de Gênesis, mas é frequente no livro de Provérbios. Assim, Arum, que significa astuta, prudente, inteligente, em algumas versões é traduzida como sagaz, é um termo ambivalente que pode descrever uma característica desejável ou indesejável, ou seja, a pessoa ela pode desejar ser astuta, ela pode desejar, como também ela não vai querer ser astuta. Ela pode tanto usar a astúcia para o bem, como também para o mal. Em segundo lugar, no que diz respeito à origem da serpente, somos claramente informados de que a serpente é um animal feito por Deus. Essa informação remove imediatamente qualquer possibilidade dela ser vista como algum tipo de força divina ou sobrenatural. Ela está ali no Éden porque foi criada por Deus. E, embora criada por Deus,
é o instrumento que é usado para falar contra Deus. Hein? Em relação ao simbolismo da serpente, em Gênesis 3, ela pode ter, aí como eu falei, várias representações, mas se a gente observar, algumas são interessantes para a nossa reflexão e análise do capítulo 3 de Gênesis. Estudos recentes concentram a sua atenção na serpente como a criatura do caos. As criaturas do caos no mundo antigo eram criaturas compostas de uma esfera do divino e às vezes eram divinizadas. Elas poderiam ter relações amorais, destrutivas, como também ter relações no que diz respeito ao poder de influenciar os deuses que estavam ali sobre o seu domínio e ao seu redor. É verdade que a palavra hebraica para serpente, nachash, é uma das maneiras normais de designar uma cobra comum. Mas ali o papel, em Gênesis capítulo 3, o papel da serpente, da cobra ali, é de destruir, é de desorganizar e de desordenar uma ordem, e não no que diz respeito a um mandamento, mas este mandamento, ele servia para deixar o jardim organizado, o jardim ordenado, o jardim em perfeita harmonia. Como criatura do caos, a serpente vem e destrói essa ordem. Ela altera toda a harmonia que havia ali naquele jardim. Então, essa ideia de criatura do caos também é vista em outros textos do Antigo Testamento. Isaías, por exemplo, 27, versículo 1, Leviatã é visto como a criatura do caos. Assim como também no livro do Apocalipse, João, ele vê Satanás descrito como um grande dragão, em Apocalipse 12, versículo 9, como sendo a criatura do caos por excelência, que vai trazer uma desordem de maneira global. Então, a serpente como criatura do caos, ela altera, e alterar, ela destrói uma ordem de Deus, no sentido metafísico e também espiritual. E, consequentemente, ela quebra toda a relação que Deus havia pensado e construído entre o homem e a mulher, levando-os à transgressão do mandamento divino. Além da representação de criatura de caos, a serpente também nas culturas vizinhas a Israel, Mesopotâmia, Egito, Fenícia e outras civilizações que estavam ao redor de Israel, ela também representa a sabedoria, a morte e a imortalidade. Se nós observarmos a astúcia dela nas palavras de sabedoria que
manipula, que deturpa o pensamento e também, consequentemente, as frases que Eva vai fazer, trazendo a morte espiritual e física para o casal ali no Éden e quebrando a lei da imortalidade que Deus havia constituído no meio do casal e para o casal no Jardim do Éden. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber novas notificações. Estaremos produzindo outros vídeos que com certeza vai te ajudar na reflexão e numa melhor visão acerca dos textos bíblicos. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério e até o próximo vídeo, se Deus quiser.